Pessoal, dá prosseguimento às nossas aulas online, aula de filosofia do 8º ano, resolução de questões, professor Israel Xavier. Primeira questão, UEG 2018. No nascimento da razão moderna, com a metafísica cartesiana e a revolução científica do século XVII, a questão ontológica grega, que perguntava pelo ser das coisas, é substituída pela questão gnosiológica, ou seja, ontologia é o estudo do ser, gnosiologia é o estudo do conhecimento ou teoria do conhecimento, que pergunta pelos limites e possibilidades da razão. Nesse contexto, surgem duas tendências fundamentais que pretendem explicar a fonte e a natureza do processo do conhecimento. Essas duas tendências são racionalismo e empirismo, como nós já vimos. A esse respeito, tem-se o seguinte: alternativa A. Uma dessas tendências é o empirismo, que coloca como fonte do conhecimento a experiência sensível, verdadeiro, dispensando o trabalho da razão na medida em que já há uma ordem implícita na realidade. Falso. Essa ordem não é implícita na realidade. Ela vai acontecer, ela vai ser estabelecida através da razão. Letra B. Tanto o racionalismo quanto o empirismo negam que a fonte do conhecimento seja a experiência sensível. Falso. Quem faz essa negação é o racionalismo, pois o ser humano traz consigo ideias inatas, que são as fontes do conhecimento. Bom, essa ideia só é partilhada pelo racionalismo, não pelo empirismo. Letra C. O empirismo coloca como critério de verdade a evidência clara e distinta das ideias inatas, ao passo que o racionalismo aposta na verificação e observação dos fatos pelos sentidos. As afirmações estão trocadas. A afirmação do racionalismo foi para o empirismo e vice-versa. Letra D. Tanto o racionalismo quanto o empirismo consideram que a maior parte do nosso conhecimento advém de verdades reveladas, por crenças que dispensam o critério da evidência ou da verificação. Falso. Nem racionalismo nem empirismo colocam o crédito dessa obtenção da verdade em verdades reveladas. Isso aí acontece, as verdades reveladas foram utilizadas durante o período medieval. A alternativa é: uma dessas tendências é o racionalismo, que, sem apoio da experiência sensível, coloca a razão como fonte do conhecimento e a evidência como critério da verdade, além de propor o inatismo das ideias. Verdadeiro é a única questão que se mostra correta. Acerca do processo que possibilita o conhecimento, o racionalismo considera que, a partir de determinadas estruturas inatas, a apreensão da realidade se dá através da razão, em um processo que independe das impressões sensíveis. Assim, só seria possível chegar à verdade por meio de um processo racional, ideia apresentada pela alternativa E. Segunda questão, Unicamp 2015. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato, ou seja, que não tem uma existência independente da experiência. O empirismo, corrente filosófica da qual John Locke fazia parte, letra A, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Verdadeiro. Letra B, é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Falso. Letra C, aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. Falso. Ele nega a existência de ideias inatas, mas não se aproxima do modelo científico cartesiano. Letra D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Falso também, alternativa correta. Letra A. Você vai poder ler esse comentário através do material que vai ser postado
tanto no sistema Farias-Brito quanto no sistema TIMSS. Terceira questão, Enem 2015. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, o ouro e a montanha, já que conhecíamos, através da experiência. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que: alternativa A, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. Verdadeiro. Primeiro nós sentimos o mundo para depois formarmos uma representação dessa informação obtida pela sensibilidade no nosso entendimento. Letra B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Ele não trabalha com a categoria de espírito. Letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Falso. Letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Não, quem faz essa ordenação é o próprio intelecto, o pensamento. Alternativa E. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. É justamente o contrário. Alternativa correta, letra A. Hume, sendo empirista, considera que os pensamentos são produzidos pela associação de ideias, obtidas pelas sensações do homem, tal como afirma corretamente a alternativa A. Quarta questão, Enem 2013. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que: alternativa A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Essa é a alternativa correta. Por quê? Antes do criticismo kantiano, o empirismo acreditava que o homem recebia as sensações do objeto de modo passivo. Com o criticismo kantiano, o sujeito do conhecimento tem um papel ativo no processo do conhecimento, na qual ele constrói em sua mente, de modo ativo, uma representação das sensações emanadas pelo objeto. Letra B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Isso é falso. Letra C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não. Letra D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Não. Alternativa E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Totalmente falso. Questão correta, alternativa A. Quinta questão, UEG 2013. A ciência desconfia da veracidade de nossas certezas.
de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas. Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Com base na afirmação precedente, pode-se afirmar que: alternativa A ciência, ao contrário do senso comum, é um conhecimento objetivo, quantitativo e generalizador, que se opõe ao caráter dogmático e subjetivo do senso comum. Verdadeiro. O senso comum é um conhecimento superficial, instantâneo e muito frágil, ao ponto que a ciência, diferente do senso comum, é um conhecimento objetivo, quantitativo e generalizador. A ciência ela se preocupa muito com o método utilizado para se chegar em um determinado resultado. Letra B. A ciência domina o imaginário contemporâneo. Isso significa que cada vez mais confiamos no testemunho dos nossos sentidos, que promovem uma adesão crítica à realidade dada. Falso. Letra C. A ciência existe para confirmar nossas certezas cotidianas, utilizando um pensamento assistemático que despreza o trabalho da razão. Falso. A ciência não pode desprezar o trabalho da razão. Letra D. A rigor, a ciência complementa o senso comum, mas banindo os obstáculos e problemas observados por nossa percepção imediata das coisas. A ciência ela não complementa o senso comum. Ela ultrapassa, mas muito longe, o senso comum. E ela não pode banir os obstáculos e os problemas observados, porque esses são a matéria-prima para serem estudados e explicados através da ciência. Resposta correta, alternativa A. E o comentário vocês podem ler em casa. Pessoal, muito obrigado e até mais.